Senhor Jesus, nós te invocamos com muita alegria de fazermos isso junto com outros irmãos, de podermos, no teu nome, nos unir em torno do Evangelho, da tua presença, da tua realidade. E nós fazemos com a nossa boca a confissão de que tu és o Deus da nossa vida e de que só tu és Deus. Vem e dá que a tua palavra nos lave, nos limpe, nos modifique, nos opere. Vá mudando a nossa natureza, que a tua palavra produza caminhos novos para os nossos pensamentos, veredas simples para os nossos pés e transparência e verdade em todo o nosso ser. Por favor, vem sobre nós também e cura aquelas coisas que em nós são frutos de doenças antigas, de traumas, de cultura familiar, de impressões equivocadas. Também limpa o nosso coração de toda mágoa e de todo ressentimento. Eu peço que seja assim em mim e em todos aqueles que dizem amém ao Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gente boa, nós estamos já há muito tempo estudando Mateus 16, agora capítulo 17. Já são, acho que 20, 21 encontros ao todo, só em torno do assunto, do tema do discipulado. Nós vimos aquele primeiro bloco da confissão de Jesus e ficamos meses vendo as significações em torno daquilo ali. Depois nós vimos o convite ao discipulado propriamente dito e as implicações e os discernimentos que aquela percepção nos traz sobre nós mesmos. A gente ficou um tempão vendo a diferença do self fantasioso para o eu que toma a cruz e trabalhamos isso tentando compreender melhor esses sentidos para a nossa existência e o que Jesus estava dizendo de fato. Depois nós entramos neste terceiro bloco no qual nós estamos agora, que é aquele convite à transcendência. Jesus os leva dali para um alto monte e se transfigura diante deles. E nós vimos as implicações e o significado disso no que diz respeito ao convite que a nós é posto para um discipulado integral que inclua todas as dimensões da vida. Porque sem transcendência, sem o encontro com a glória de Deus, o coração de fato não tem a resistência para ir transcendendo, atravessando, passando, pulando adiante, no que diz respeito a todas as dificuldades da existência, porque se não houver a impressão forte da transfiguração e da glória de Deus no nosso coração e da promessa da glória eterna consolidada e crescente em nós, ninguém tem energia para passar intacto, melhorando com as tribulações, aperfeiçoando-se nelas, ficando carregado de um conteúdo cada vez melhor quanto mais o tempo passe. E nós vimos nos últimos dias que, no que diz respeito a esse convite à transfiguração, ele acaba desembocando num outro polo de uma espiritualidade que precisa ser igualmente reconhecida por nós. Porque assim como há a glória de Deus, há treva à nossa volta. Assim como a gente experimenta transcendência, a gente experimenta as valas, os bueiros, as carniças, os abutres, os encontros absolutamente perniciosos e malignos. E aí nós vimos, andando do Monte da Transfiguração, Jesus descendo com Pedro, Tiago e João na direção do vale,
onde eles haveriam de encontrar um pai suplicando em favor do seu filho endemoninhado, nós vimos que nesse caminho Jesus fala àqueles 3 discípulos da transfiguração sobre a vinda de Elias. E nós ficamos aqui 2 quartas-feiras falando sobre a significação disso. E aí eles chegaram lá embaixo do monte e nós vimos os 3 evangelhos, o que os sinóticos diziam a respeito disso, como cada um pinça aspectos e elementos diferentes que ajudam a gente a fazer um composer melhor daquele quadro. Mas entre as coisas que nós vimos quando comparamos os 3 evangelhos, foi que Marcos, diferentemente de Mateus, aqui no capítulo 17, onde isso está posto para nós, e a gente vai ler daqui a pouco, Marcos introduz o fato de que ao Jesus vir chegando, aproximando-se, percebeu que havia uma multidão e que os escribas estavam discutindo com os apóstolos, os 9 que tinham ficado lá embaixo e não tinham subido o monte com ele. E nós ressaltamos isso especialmente na quarta-feira passada. E hoje, eu quero imediatamente entrar no texto e convidar vocês para que nós o leiamos juntos, porque, de fato, Deus permitindo, eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo para pensar, sem grandes introduções, exclusivamente no assunto sobre o qual eu quero tratar hoje. Porque se é fundamental para a gente aguentar o tranco da viagem, é mesmo mais do que fundamental, mais profundo, é essencial que o nosso coração mergulhe na glória de Deus. Se é fundamental que a gente ande e caminhe sabendo e tendo no coração firme a certeza de que existem muitas distrações também, como gente que quer desviar o nosso olhar, as sugestões dos escribas são muitas, a gente viu quarta-feira passada. Agora, é também fundamental para que a gente vá enfrentando as tribulações e as dificuldades da vida, que a gente saiba que há diabo no mundo, que há treva no mundo. E ninguém tem que ficar nem sobressaltado, nem escandalizado, nem chocado, nem perplexificado, nem coisa alguma. Há diabo no mundo. É muito difícil pensar que há diabo no mundo. Pelo amor de Deus, olha o mundo. O mundo não é o Oceano Atlântico, morrendo por nossa causa, gemendo, um pacífico em gritos, um Índico estrangulado, não é o planeta agonizante, gemente. O mundo somos nós. O mundo é o meu coração, é o seu coração. O mundo é esse sistema de perversidade que está à nossa volta, que é maior do que nós, que cada um de nós, querendo ou não querendo, o serve de maneiras maiores, menores, engajadas, desengajadas, revoltadas, mas o servimos e dele nos apropriamos todo dia, toda hora, até aqui para que a gente se utilize desse mecanismo que faz imagem e som viajarem para longe. A gente está fazendo parte ativa enquanto prega a palavra da vida, como um administrador infiel, que está tentando fazer o melhor no meio do horror, mas a gente está contribuindo toda hora, o tempo todo, com a máquina toda. A energia elétrica está ligada, a gente está fazendo parte da exaustão energética do planeta, da poluição, enquanto abrimos a boca aqui, dizemos coisas maviosas, para que o façamos, esse aparato todo se liga e a gente participa da engrenagem. O tempo todo. E o problema é quando a engrenagem começa a sair do lado de fora da gente e crescer do lado de dentro da gente, como necessidade, como obsessão, como fixação, como cegueira nossa também, total falta de percepção. Agora, olhe para o mundo
E se não quiser fazer nenhum olhar mais distante, olhe para o mundo da sua mente. Para o mundinho só da sua mente. Circuitinhos aqui. Veja como você o tempo todo se apanha, se chamando para algum ponto de recolocação interior. Algum sentimento que você vê foi numa outra direção, uma interpretação que se exacerbou na outra, ou que se diminuiu aqui. E isso tudo tem a ver com outras pessoas. A gente aumenta as pessoas, diminui as pessoas, mata as pessoas, ressuscita as pessoas. Nossa mente vai rodando no mundo o tempo todo. E bem-aventurado aquele que se recolhe, que se rechama, se reconvoca, se repõe, se reposiciona. Porque, do contrário, se a gente, como disse Paulo, se entregar à nossa própria disposição e fizermos a vontade dos nossos pensamentos, você pode ter certeza que o processo de endiabramento está em curso, crescentemente para a sua existência, basta você se entregar a esses processos. Aí você diz, o que isso tem a ver com o diabo? Eu digo, pelo amor de Deus, se você não consegue enxergar diabo na produção dos seus próprios pensamentos, em primeiro lugar, onde mais você o discernirá? Você não consegue discernir a partir de você mesmo que há um roda-moinho de maldadezinha. De vez em quando ele... Por mais que você já esteja vivendo na brisa, de vez em quando você tem que bater e botar para baixo, dizer o que é isto. E se perguntar, e se questionar, e se redirigir, e se afinar. E botar usar o diapasão da graça de Deus para que as coisas tenham a sua própria afinação. Do contrário, a gente começa a entrar num processo de distorção total. Agora, alguém pode ficar chocado de dizer que o primeiro lugar aonde eu vejo mal e diabo é no meu processo mental. E eu sei que o meu processo mental não é mau, ele é bom, graças a Deus. Mas se no meu processo mental eu discerno, não estou dizendo que eu discerni isso ontem, estou dizendo que eu discerni isso hoje. Estou dizendo que ontem também, anteontem também, todo dia também. Não houve nenhum dia da minha existência que eu não tenha discernido alguma treva em mim, alguma sombra, alguma escuridade, alguma penumbra, alguma linha cinzenta, alguma coisa que se distorce no meio do caminhar virtuoso até. Até por causa disso, muitas vezes. De modo que eu não preciso ir muito longe, eu não preciso sair de mim para dizer existe mal no mundo e esse mal é maior do que eu, e esse mal afeta a todos, e ele não é apenas um problema orgânico, nem cerebral, nem físico, nem hormonal, ele transcende a mim mesmo. E quando eu começo a olhar o todo da história, quanto mais eu olho longe na história humana, nos fenômenos humanos, mais claro fica essa presença horrenda, terrível, capaz de mobilizar como um contingente único, como se fosse uma colmeia do mal, nações inteiras, num fervor perverso, absolutamente diabólico, irreflexivo, alienado, conduzido, automatizado e imperialmente comprometido com a maldade. A gente vê isso também nas manifestações muito mais simples da vida. No cotidiano, nas relações parentais, pais com filhos, filhos com pais, irmãos com irmãos, os desencontros, as raivas, as malquerências, o esquecimento, a amnésia de filhos que só receberam bem e de repente surtam sem reconhecer você. E existem presenças no meio das nossas presenças visíveis. Existem outras. Existe um mundo de dissimulações. A gente
tende a cair nas exacerbações, para um lado ou para o outro. Às vezes você começa a querer reduzir toda a experiência humana a um behaviorismo, a um pavlovianismo, a um tipo de psicologia comportamentalista que vai acabar se fixando num materialismo que reduz tudo apenas ao cérebro, aos hormônios, às emoções. Ou então você cai num psicologismo de um nível extremado que quer atribuir tudo à engenharia das relações parentais e aos vínculos e apenas aos traumas. Ou então há aqueles que ignoram todos esses dois elementos anteriores, essas duas camadas anteriores que são verdadeiras, reais, constatáveis. A gente só não pode reduzir a vida a elas, como se elas encampassem tudo. E há alguns que, diferentemente disto, obrigado, querido, reduzem tudo a uma ação que irresponsabiliza o ser humano e atribui tudo ao diabo o tempo todo. Aí nenhum de nós tem responsabilidade por mais nada, foi sempre o diabo que fez. O convite de Jesus ao discipulado nos coloca diante da necessidade de discernirmos o mal, discernirmos o diabo, discernirmos suas manifestações sutis e dissimuladas. Vamos ler o texto então. Mateus, capítulo 17. Mateus 17, nós vamos ler do verso 14 em diante. Está assim dito, gente querida. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Olha só, gente, o interessante entre tantas coisas é que esse episódio, esse momento da vida de Jesus em que ele está vindo do Monte da Transfiguração, chegando ao encontro dos discípulos que tinham ficado lá embaixo, no vale, e que já estavam a essa altura uma noite inteira atormentados, não por demônios, mas por coisa pior, por escribas, por religiosos, pela religião, pelas interpretações religiosas que não estavam nem aí para o menino possesso. Eles estavam querendo desmontar o que eles achavam que era um poder que iria atropelar o poder que eles haviam conquistado do ponto de vista religioso na nação. O homem sofrendo, o garoto gemendo, jogado na água, no fogo, estribuchante, que esperasse para sempre. Já tinha nascido naquele karma, que ali ficasse. A questão era discutir com os discípulos de Jesus. E Marcos diz que Jesus desce e anda direto na direção dos escribas, dizendo: o que vós discutias com eles? Tendo um diabo ali possuindo um menino, Jesus foi expulsar primeiro esse aqui, que tinha passado a noite inteira perturbando os discípulos, impedindo-os de ajudarem um homem e seu filho,
porque eles próprios caíram na provocação da discussão teológica e saíram da ação do amor simples e da teologia que se manifesta não como especulação, mas como poder e ação e graça de Deus na vida. Aí o que decorre disso daí é que os discípulos ficaram tão tomados por aquela provocação que não fizeram mais coisa alguma a não ser discutir, e todas as vezes que tentaram fazer alguma coisa quanto a ajudar o homem e o seu filho possesso daquele espírito maligno, a coisa toda já vinha imiscuída e tomada da energia da disputa, de vamos ver quem é que manda aqui. O eixo do coração já estava desviado, os significados e as motivações alteradas. Já agora era uma coisa de nós vamos expulsar porque senão fica mal para a gente. O discipulado já estava agora cultuando de novo o self, o si mesmo, e não a consciência do amor, conforme Jesus, que é prático e é simples, e que não para dar essas satisfações e nem deixa o seu caminho se desviar por causa de qualquer que seja a provocação. A gente anda conforme a designação dele. E sábio é quem muda de estrada, mas não muda de caminho no coração. Estradas são do lado de fora. Estradas a gente constrói, estrada a gente muda, a gente deixa. E frequentemente, para não mudar o caminho, a gente tem que deixar a estrada e pegar outra via. Porque em cada estrada a gente já viu que há muitos caminhos. Porque o caminho é o que decorre aqui de dentro. A estrada é a circunstancialidade, é a vereda externa. Então, para mudar, não sair do caminho, frequentemente a gente precisa deixar a estrada, dizer, não me convém essa estrada. Essa estrada me propõe um desvio do meu caminho interior. E eu não farei isso. E o que aconteceu com eles é que eles se desviaram na mente, no coração, da jornada, tudo muito sutil. E agora o enfrentamento com o mal já nem discerne que o grande mal foi posto dentro deles. Dentro deles. Mas o que eu ia dizendo é que o fantástico desse episódio é como ele mistura os elementos. Você tem a afirmação de que há demônios. Você tem a afirmação de que eles podem se manifestar em seres humanos. Você tem também nesse texto a informação que é complementar, é um agregamento que Marcos especialmente faz à história, de que essa manifestação demoníaca pode gerar somatizações, pode se transformar em problema físico. Porque Marcos, diferentemente de Mateus e Lucas, agregam um elemento a essa percepção, dizendo que o menino era surdo e mudo. Ele não só tinha esses ataques que aqui Mateus descreve como lunatismo, lunático, é o pai do menino que teria dito, meu filho é lunático. Lucas diz que era lunático e único. Marcos diz que sofria por causa daquela situação que se assemelhava externamente a uma epilepsia com convulsões, mas ele também carregava, por conta disso, algo mais. Ele ficara surdo e mudo. E mais que isto, essa manifestação tinha também cargas e conteúdos suicidas, porque o menino era jogado no fogo, na água. Então vejam quantos elementos, só na possessão desse garoto. Que amplitude, que complexidade há nela. É uma presença espiritual que gera um processo de somatização, somatização essa que se manifestou através de surdez e de
impossibilidade de falar, e mais que isto, uma compulsão suicida. Além disso, a sutileza dessa manifestação é tão grande que ela tem uma aparência externa de epilepsia. E o menino estava possesso. E discernir isto é um chamado do discípulo. E discernir com empatia, com misericórdia, com definição na consciência, de modo que nada nos perturbe, nem se miscua, nem se misture com o nosso discernimento, que cada coisa fique clara. E o fantástico é que é Marcos que acrescenta que o menino era surdo e mudo. Não porque lhe tivessem dito isto. Em Marcos, o pai do menino apenas diz que o filho dele não conseguia falar, era mudo. Quando o menino é trazido a Jesus, é que Jesus diz: espírito surdo e mudo, sai deste menino. Depois a gente ficou sabendo na história humana que toda surdez produz a incapacidade da fala ou a dificuldade da fala, extremamente. Mas não fora nem o pai do menino que dissera a Jesus isso. Pelo pai, o pai, na superficialidade da interpretação e na agonia daquela dor, apenas diz: olha, o meu filho não fala. Além de tudo, ainda é jogado para lá e para cá e tenta se matar. É Jesus que agrega esse elemento. Não foi só espírito mudo, é surdo e mudo. Sai desse menino. Então vejam a quantidade de elementos. Agora, isso tudo acontece sob um pai. Tem gente em casa. Não só o menino está lá, afligido e vitimado, mas há codependentes dessa história. E aqui no caso é o pai dele. A aflição é tão grande que esse homem faz de tudo, e sai de casa, e leva o filho, e espera uma noite toda. Já imaginaram a transfiguração ao contrário que estava acontecendo do outro lado, lá embaixo? Aqui em cima é Moisés, Elias, Jesus, o Pai, nuvem luminosa, glória, coisa extraordinária. Lá embaixo é o capiroto, um bocado de diabo, alimentados por um monte de escribas, com uma multidão frenética, e 9 discípulos apatetados, sem saber de que lado estavam naquela guerra inteira, e por fim querendo defender apenas a sua própria reputação de discípulos de Jesus. Nem tinha virado ainda cristianismo. Os caras estavam já no comecinho, nas fraldinhas, já defendendo a sua reputação. Antes importa defender a nossa reputação do que expulsar o diabo. Mas a nossa reputação nós iremos defendê-la. E a noite inteira, aquela é a antitransfiguração, lá embaixo. E Jesus tira aqueles 3 lá de cima, os leva ao encontro dos demais e agora apresenta a todos eles esse cenário onde eles são convidados a exercerem um discernimento que tem a ver também com eles mesmos. Lembram que lá no texto se diz que quando Jesus chegou e que o Pai contou a história, ele concluiu dizendo: roguei a teus discípulos que expulsassem o demônio do meu filho, mas eles não puderam fazê-lo, não conseguiram. Aí Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino. E logo a seguir ele expulsa o demônio. Mais adiante ele está sozinho com os seus discípulos e eles perguntam: mestre, por que nós não pudemos expulsar o demônio? Aí Jesus disse: por causa da pequenez da vossa fé. Porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: arremessa-te daqui no mar, e tal acontecerá, e nada vos será impossível. Aí entre colchetes a gente lê: mas esta casta não se expulsa senão por meio do jejum e oração. Aí, na história do cristianismo, a interpretação prevalente foi a de que esta casta era aquela casta de demônios que estava no menino,
não sairia senão por meio de jejum e de oração. Para mim isso é um contrassenso, porque quando perguntaram a Jesus por que nós não podemos expulsá-lo, ele não disse porque faltou carga horária de jejum de oração, vocês tinham que ter enchido as baterias, passado a noite enchendo assim, botando carga de bateria, de jejum de oração, porque a pilha estava fraca. Foi um problema de pilha, Duracell é a pilha do reino. Não. Ele disse, querem saber a razão? Por causa da pequenez da vossa fé. A menos que ele nos diga que ninguém tem fé senão jejuar e orar, é um contrassenso. E em lugar nenhum ele nos diz que fé só surge no coração daquele que jejua. Orar é uma convocação para se tornar um estado em nós, orar e sem cessar. Jejum, os profetas nos chamam para fazer jejum de pensamentos maus, para matarmos os pensamentos maus de fome, os sentimentos maus de fome, matarmos as ações ruins da nossa vida de fome. Esse é o jejum que agrada a Deus. Isaías 58 completa, dizendo que, de fato, esse jejum é feito de ações. Quebrar a cadeia do oprimido, despedaçar os jugos, tirar o dedo que acusa da cara dos outros, não nos escondermos do nosso semelhante. É o jejum que agrada a Deus. Mas aqui, nunca se pensou com essas categorias que eu estou falando com vocês agora. Sempre foi a oração como um exercício de manifestação visível de um falar com Deus, e o jejum como abstinência de alimentos. Se é assim o que Jesus estava dizendo, contradiria o que ele tinha dito antes. Vocês não puderam expulsá-lo por causa da pequenez da vossa fé. Por causa disso é que vocês não puderam expulsá-lo. Não foi por outra razão. Agora, mais adiante vem a história do esta casta não sai senão por meio de oração e jejum. Como? É por causa da pequenez da minha fé ou é porque eu não carreguei as baterias conforme a ideia da oração e do jejum? Ou estaria Jesus se referindo a uma outra casta que eles precisariam se dedicar a expulsá-las? Não aquela. Aquela lá não saiu por causa da pequenez da fé deles. A casta mais difícil era aquela que neles estava. Essa só seria quebrada por meio de muito quebrantamento, de muita oração, de muito jejum, de muita luta, de muita tribulação, de muita privação. Você lá adiante vê João chegar, um homem sem castas. Deus é amor. Quem ama é de Deus, quem não ama não é de Deus. É simples assim. Olha a viagem que o homem fez no curso da vida para chegar naquele estado de cristalinidade e simplicidade. Foi muito jejum, muita oração, muita trilha e trilhamento da existência na jornada para o indivíduo chegar àquela centralidade de equilíbrio de consciência em Deus e de segurança total nele. E esse discernimento a gente tem que fazer não do lado de fora, mas do lado de dentro. Ó geração incrédula e perversa, a quem que Jesus se referia? Ao pai do menino? Também. A multidão? Também. Mas sobretudo, aqueles a quem ele vinha ensinando. Esses é que não puderam expulsar o demônio. Não foi essa a afirmação? O pai do menino nunca tinha sido ajudado em nada, não conhecia nada, estava chegando agora, estava pedindo socorro, estava dizendo, eu não tenho saída sozinho, me ajudem. Agora, quem estava ali supostamente para ajudar, são esses que ficaram enredados pelos escribas. Então, pelo menos há dois grupos bem mais responsáveis. Em segundo lugar, os escribas. Em primeiro lugar, os discípulos. Porque até mesmo os escribas
estavam ali como escribas, na doença de um escriba, com as obsessões de um escriba, com as neuroses de um escriba. Agora, os discípulos é que tinham ficado impressionados, provocados, lutando, perdendo o foco, o sentido, uma noite inteira de distração com agentes do inferno, sem conseguirem dedicar-se em empatia, em amor, ao menino que estava ali gemendo, ao pai angustiado. A reputação ficou muito mais importante, de repente, do que o significado da dor do outro e do poder que, em nome de Jesus, eles teriam para ajudar aquela pessoa e a qualquer um. De modo que esse ó geração incrédula e perversa cai muito mais na minha cabeça do que na cabeça dos escribas, do que na cabeça de qualquer outro, do que das multidões ou de qualquer outra pessoa. Eu é que venho sendo ensinado. Eu é que estou aqui reunido, em pé, falando em nome de Jesus. A minha responsabilidade é maior do que a de qualquer diabo ou de qualquer outro ser humano, porque eu estou me levantando e dizendo, eu creio, eu sigo, eu quero segui-lo. Então, em qualquer lugar onde eu esteja, e a vontade de Deus não seja feita enquanto alguém me pede ajuda, e que Jesus venha dizer, ó geração incrédula e perversa, pode estar o mundo inteiro, eu vou saber que em primeiro lugar ele está falando é comigo. E o discípulo que perde a possibilidade de ouvir a vida inteira o que quer que de mais ruim proceda da boca de Jesus, sem a suspeição de que aquilo possa ter a ver com ele, esse indivíduo vai se desviar, vai trocar o caminho pela estrada. Com certeza absoluta. O que me salva todo dia é toda vez que Jesus diz, ó geração incrédula e perversa, eu não ficar pensando, são os escribas. Será que ele está falando do pai do garoto, hein? Será que ele está falando dessas multidões? Sinceramente, toda vez que ele diz isso, quem treme sou eu. Eu sou a geração incrédula, eu sou a geração perversa. Eu é que tenho sido exposto ao Evangelho o tempo todo, mais do que a maioria dos seres humanos. Eu é que posso me distrair conversando com escribas e discutindo minúcias de espiritualidades vazias, de diabolices teóricas, enquanto aqui ao lado alguém geme, morre, e eu discuto teologia. E digo que estou fazendo isso enfrentando o inimigo de Deus, que está desafiando a Jesus. Arranjo logo um laboratório que torne ungida e piedosa a minha distração. Enquanto eu mesmo não me comovo na direção daqueles em relação a quem Jesus tem urgência total. Quando Jesus chega, ele prioriza os ataques. Vai direto em cima dos escribas e diz, olha, o que vocês estavam discutindo com eles? Sai daqui. Coisa ruim. E aí vem o povo. E o pai dizendo, meu filho, está nessa situação e narra a história. E Jesus então diz, trazei-me o menino. É pressa total. E quando o menino chega, a única pergunta de Jesus, conforme Marcos, é, há quanto tempo isto lhe sucede? E a resposta foi, desde menino. E o garoto chega e Jesus liberta o rapazinho daquela força perversa que estava agindo nele de maneira tão complexa. Agora veja, como Jesus chega, prioriza o ataque, mas não deixa que nada o pare em relação a, com urgência total, trazer aquele menino para um estado de libertação, de consciência, de saúde, de normalidade. Não deixar que nada pare o processo e o fluxo da vida. Agora olha aqui para mim. A gente está vivendo num ambiente que nos parece, se a gente se entrega às percepções só do imediato, que é feito esse ambiente apenas de nós mesmos e das coisas que a gente vê. E hoje em dia, dando um salto assim de 2000 anos, mais do que nunca, se o menino chega, trazido pelo pai,
dificilmente a maioria de nós pensa logo em discernir o espírito, o que está acontecendo. Nós já estamos tão tomados de distrações tantas que não são mais só os escribas. Os escribas já criaram uma calota aqui na cabeça da gente, que a primeira coisa que a gente pensa diante de uma situação dessa é o que nos leva a querer discutir sobre o problema do mal, é discutir. Se o nível não é esse, a gente cai logo para o nível imediato, que é psicologizar o problema do mal. Mas se não é esse o caso, a gente chega e organiza, no sentido de que torna orgânico o problema do mal. É cerebral, é só neurológico, é só lunatismo, é só psiquiátrico, é só ampliquitio. Ou então a gente chega e traz o problema do mal para um outro nível de uma relacionalidade parental, ainda na linha psicológica. Se chama o pai no canto e diz: escuta, me fala um pouco como é que foi o parto dele. Aí vai, aquela entrevista que não acaba, uma anamnese para o resto da vida, escreve um tratado, um roteiro, mas nunca chega lá, aonde as pessoinhas estão doendo e gemendo. Ou ainda, nos dias de hoje, diante dessa situação, a gente recorreria possivelmente para alguma outra interpretação, de uma outra linha, de alguma natureza, vamos ver, mas nunca a gente se atreve ou a pensar na complexidade do fenômeno, sabendo que pode haver lunatismo, pode haver surdez, pode haver mudez, pode haver qualquer coisa, pode haver problema parental, pode, sempre há, mas de fato a gente não pode desconsiderar jamais a realidade da existência do mal e das trevas, operando de maneira sutilíssima. Nós praticamente perdemos a percepção do mundo espiritual. Mesmo esse pessoal que a gente vê expulsando demônio na televisão, esse pessoal aí então é que não crê mais em diabo há muito tempo. Muito tempo, acredita em mim no que eu estou dizendo. Sai dali a moçada, vai para o motel, vai lá, faz, pinta, borda, é uma confusão danada, e eu não estou de brincadeira e todo mundo sabe que eu não estou brincando. É uma zoadeira infernal depois dos cultos, como se já não bastasse a loucura do culto que foi. Esse pessoal aí já não crê mesmo. Quem brinca de diabo, não crê em diabo. E eles estão brincando, eles param até para o intervalo comercial. Fica aí, não sai não, que nós vamos para um intervalo. A gente volta entrevistando daqui a pouco, enquanto nós vamos faturar uma grana e tal. Esse pessoal, os que mais falam em diabo normalmente são os que menos creem. E os que brincam, esses aí se tornaram adiabados. Não são ateus, são adiabos. Não existe diabo para eles do ponto de vista deles, até porque quando dois se tornam um, fica difícil perceber o outro. Já está todo mundo andando na mesma trilha. É uma sutileza horrorosa. O cara pode ficar expulsando o diabo, cheio de diabo no processo mental e sentimental e emocional e interior dele. Mais que isso, eu também digo a vocês que quando eu vejo pessoas dizendo que discernem o mundo espiritual, mas reduzem a interpretação a um determinado nicho único de olhar, ela já abriu uma possibilidade, lacunas enormes para que outras coisas passem desapercebidas. O olhar do discípulo tem que ser sempre holístico, como de Jesus, sempre tomado de completude. O máximo que a gente puder enxergar. E ele vai verificando ponto a ponto. Desde quando isso acontece? Ele vai vendo. Ele mesmo é quem diagnostica a mudez, que não foi mencionada em momento algum. E ele vai vendo cada camada. E existe diabo, existe um processo mental
alterado, existem somatizações que decorreram desse processo mental alterado e fixadamente alterado e que acabaram somatizando-se em áreas diferentes da percepção e das expressões daquele menino. E a pulsão dessa força espiritual maligna dentro dele era autodestrutiva, a ponto de que o garoto era jogado na água, no fogo, e havia aquelas convulsões horrorosas e essas salvações angustiadas a que esse pai já se tinha entregue como missão a vida inteira. Nós, no entanto, dificilmente mantemos esse olhar. A gente tende a exacerbar as coisas, a fazer supressão, a reduzi-las, ou a sentarmos-nos naquilo que para nós seja mais conveniente ou mais descansado pensar agora. Mas como discípulo de Jesus eu não tenho permissão para olhar para nada que seja menos do que a totalidade da existência e da vida, até onde os meus olhos possam ver e alcançar para discernir. Em relação a mim mesmo, em relação a ajudar meu próximo. Agora a sutileza é grande. A gente está aqui e os nossos olhos espirituais estão fechados, a gente não está vendo nada. Eu me lembro do meu pai, assim que eu me converti, eu encontrei Jesus no meio de um clima de muita intensidade espiritual, na década de 70, na cidade de Manaus. E papai, e posteriormente eu com ele, ficamos expostos diariamente a todo tipo de manifestação de possessão demoníaca, de opressão, de sujeição, dessas presenças sutis que às vezes não se fazem uma possessão explícita, gritada, demonstrada através de manifestações horrorosas e desses sintomas todos acerca dos quais os evangelhos nos falam. Todos os dias a gente exposto a situações mais difíceis. E eu me lembro que frequentemente ele dizia o seguinte para mim: meu filho, graças a Deus os nossos olhos espirituais não veem as coisas. É muito melhor a gente andar sem ver, só confiando no Senhor, só botando o pé firme nessa rocha. Porque se a gente visse, nenhum de nós iria encarar. Os bichos que a gente enfrenta aqui, graças a Deus a gente não vê. A gente só vê o estribuchamento e loucura e aquele sobrenaturalzinho de parede, de quadro que cai dali, lâmpada que estoura ali, de gente, mulher com magrinha, com força de não sei quantos homens, o possesso que diz eu vou sair, entrar ali, aí lá cai um lá, aí sai dali, entra no outro, começa a entrar em todo mundo, entra no ateu, entra no professor, entra em todo mundo. E você vendo, mas você não está discernindo a horripilância dessas presenças. E é uma cegueira que nos salva de uma infestação horrenda, de impressões pavorosas, impossíveis de serem contempladas com frequência. De modo que o fato de que a gente não vê é proteção para nós. Mas não é porque a gente não vê que a gente tem que andar sem discernir. Ou seja, eu sou protegido de ver pela graça de Deus, mas a graça de Deus que me protege quanto a ver, me estimula a discernir. Discernir em relação a mim e discernir em relação ao meu próximo. Não discernir por discernir, discernir em mim para tomar providências, para saber que essa casta aqui, que eu sou, não será mudada senão por meio de muito quebrantamento, jejum e oração. E aquela lá, primeiro tem gente, depois tem um diabo dentro do menino, depois tem um menino sofrendo de problemas que se somatizaram nele, tem um pai desesperado porque o filho pode entrar num processo que acabe matando-o,
Tem tudo isso a ser contemplado, a ser objeto de amor, carinho, solidariedade, atenção. Os escribas sempre os tereis convosco, eles estarão sempre à roda, tentando distrair, e a gente tem que discernir. A multidão vai estar sempre presente, especialmente se houver diabo, tem gente. Sempre tem gente, tem um caído, muitos caídos, ou tem um caído e um pai desesperado, tem um caído, um pai desesperado e um monte de discípulos distraídos, tem outros diabos bem vestidos e falando e fazendo considerações sobre o problema do mal, impedindo ações em favor da solução do problema do mal. Então a multidão sempre distraída, extremamente correndo para um lado, para o outro, vendo a confusão. Todo mundo ali já vai organizando grupo, tribo de discussão. Eu acho que quem vai resolver essa parada aí é um tal de Judas Iscariotes. Judas estava lá entre aqueles 9. Meu voto é para ele. Parece o mais articulado ali. É quem mais conversa com os escribas. Quem mais tem argumentos. Aí o outro, eu acho que vai sair daquele Bartolomeu lá. É meio grandão, cara. Acho que pode ser dele. Aí vão organizando aqui os grupos, as torcidas, as impressões, as interpretações. De manhã cedo Jesus chega, corre todo mundo. Ele chegou, a multidão está aí também. Sempre. Sempre do mesmo jeito, sempre alienada, tomando partidos, torcendo, pintando a cara. Aquela irreflexidade de rebanho organizado, aerobicamente preparado para qualquer que seja a situação, não importa, a gente está aqui para torcer. Eu sou uma multidão convicta, eu faço parte da multidão. Diz o indivíduo. Eu tenho pânico da multidão. Nunca quis andar com a multidão, espero nunca fazê-lo. Não existe sabedoria no caminhar da multidão, vox populi, nunca quase foi vox dei. Em muitos casos, foi depois que o indivíduo já estava na multidão, acorda na outra ponta do processo. Quando a opressão já está comendo ela viva, ela tem vox populi. Mas antes de entrar, quase nunca tem. Se mobiliza para a revolução, vamos lá, isto e aquilo. Estão sempre comprando alguma causa e todos marchando juntos, até que o barco vira, eles gritam socorro. Eu não quero fazer essa jornada. Nem tenho esse compromisso, a multidão nunca será meu dogma na vida. Nunca foi e nem será. Nem ser do contra também. Às vezes você pode estar com ela, pode não estar com ela, você tem um caminho. Você não é um ente de estradas. Você tem um caminho fixo, definido, vivo, dentro de você, que se tornou consciência em você. O chamado de Deus, no entanto, para nós que somos discípulos, é para a gente enxergar esse escopo todo, desses elementos que estão presentes aqui, que foram descritos nesse texto, nesse episódio, nessa passagem, que estão presentes na vida de todos nós, todos os dias. E a gente precisa ter discernimento para ver que não existe movimento humano sem presença maligna. Não existe ação humana que não se faça cercar de presenças perversas. Sempre. E eu ia dizendo que lá em Manaus, com meu pai, eu fui aprendendo a ver as diferenciações desses aspectos todos. E, às vezes, o chocante era você ver que a pior manifestação de possessão demoníaca é aquela que não estribucha ninguém. Não estribucha ninguém. Eu vou só contar uma história para ilustrar o que eu estou dizendo. Uma vez nós estávamos em casa no domingo à tarde e veio alguém da nossa comunidade lá, que era a Igreja Presbiteriana Central de Manaus, e chegou lá em casa pedindo socorro para que nós fôssemos ajudar uma família, uma determinada região lá da cidade. E eu fui com meu pai para presenciar uma situação extremamente diferente de todas as outras, que tinha a ver com o fato de que uma mulher estava em casa com o marido dela e o irmão.
E ali eles estavam conversando, à mesa, domingo, umas 1 hora ou 2 antes da gente ser chamado, quando de repente alguém mencionou um assunto espiritual e alguém ali estava envolvido com alguma coisa maligna, nesse sentido, estranha, escura, no mínimo de muita sombra e ocultação. Aí quando ela mencionou aquilo, eles disseram que algo aconteceu ali que eles não sabiam explicar o que era. De repente, o marido da mulher ouviu o irmão dela virando-se para ele dizendo: escuta, tua mulher, minha irmã, é uma vadia. Aí começou a descrevê-la e dizer coisa do tipo: dá para todo mundo. Aí o marido ouviu aquilo e de repente virou para ele e falou, pensando que estava dizendo o que estava pensando, falou para o cara uma barbaridade. Tipo, você está falando isso, mas não sabe que eu vi o montado da tua mulher, rapaz? Não sei o que e tal, tal. Aí os dois se levantaram e iniciou uma guerra. Faca para lá, faca para cá, corre, facão, vão matar, aquela coisa toda. Aí quando os dois paravam de repente, a mulher entrava na história e do nada dizia alguma coisa que confirmava as declarações que cada um tinha ouvido um do outro, cada um as declarações mais diferentes. E aí uniam-se agora todos contra todos, num triângulo de ódios horrorosos. Nós, graças a Deus, chegamos a tempo de impedir uma catástrofe. E demorou um pouquinho para que o discernimento do que estava acontecendo acontecesse em nós. Mas quando aconteceu, tudo ficou claro, de repente. E que sutileza! Ninguém lembrava de ter dito nada acerca do que se a ele atribuía. Mas sempre havia 2 testemunhas. Não, você falou. Você falou. As 2 testemunhas confirmavam o que o cara tinha dito e ele mesmo não tinha consciência de o haver dito. E se alguém estivesse filmando, não veria ninguém se alterar, não veria ninguém cair, não veria coisa alguma. Aparentemente ninguém estava bêbado. Agora vocês vejam a quantidade enorme de discussões que são tomadas pelo inferno na comunidade humana. De espíritos que vão se ataviando, se colando, presenças perversas na gente, suscitando confusões impensáveis, distorções do nosso processo mental, coisas que a gente não vincula quase nunca hoje em dia a manifestações espirituais ruins. De modo que as possessões caricatas e estereotipadas vão se tornando cada vez tão mais ridículas, essas que a gente vê na televisão, que são quase contratadas ou são sugestionadas, mas quase nunca são manifestações espirituais, e a intenção do diabo é não validar aquelas possessões com a presença ativa dele, porque fazendo assim, ele aprofunda muito mais a doença humana e o circo inteiro que dali decorre. Agora vejam, como é possível uma coisa chegar com esse nível de sutileza, de grudando em relações humanas, de gerar esse tipo de confusão interpretativa que vai acabar gerando rotas de colisão, que vão gerar declarações que se tornam crescentes nos seus ecos agonizantes aqui dentro da gente acerca do que o outro disse a nosso respeito ou acerca de outras pessoas. Em outras palavras, o texto nos coloca diante de uma situação espiritual com tantas variáveis, com tantas complexidades, com tantas vertentes, com tantas camadas, com tantas dimensões envolvidas e implicadas, a meu ver, para nos colocar diante da percepção de que nós, como discípulos de Jesus, andamos num mundo
espiritual e numa existência feita de uma variedade imensa de manifestações, todas elas penetradas, eivadas, mexidas, usadas pelos mesmos espíritos, pelos mesmos agentes, sem falar que aquela mesma realidade se manifesta às vezes em nós de um outro modo, nos distraindo, nos comprometendo com uma agenda diferente, nos fazendo voltar o olhar na direção de uma discussão que não gera nem libertação, nem vida, nem discernimento, enfim, de todas essas coisas às quais nós temos nos acostumado. E aí fica até melhor para nós pensar que o demônio não saiu porque a gente não teve tempo nem de jejuar nem de orar. Ao invés de ter sido exclusivamente por causa da pequenez da nossa fé, pequenez da nossa visão, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, isso deveria ser a libertação do menino, e a convicção de fatos que se não veem, essa era a possessão demoníaca, eram os fatos que não se viam, a presença dos diabos presentes ali, era a pequenez da fé. Agora, é mais conveniente não olhar para o fato simples, de que o andar com Jesus em fé crescente, consciente, em sabedoria e conhecimento de discernimento espiritual para olhar a vida, é o que nos prepara todo dia em certeza acerca de que já está tudo feito e consumado por Jesus e em Jesus, é o que nos capacita, nos condiciona, nos legitima o tempo todo para toda e qualquer boa obra, e para todo e qualquer enfrentamento, e para todo e qualquer que seja o bom combate. Mas a gente, ao invés de pensar nisso como algo que a gente carrega e pode carregar dentro de nós preferimos, em geral, a interpretação mágica. Vamos parar para jejuar e orar, que a gente se imanta, e aí, quando a gente chegar, tudo que é diabo corre. Jejum e oração não é para o diabo de lá fugir. Jejum e oração é para o diabo daqui não ficar em mim. Na minha incredulidade, na minha distração, na minha capacidade de mudar o tema, a agenda, as importâncias, de deixar de perceber o que é vida em cada situação, em cada ambiente, em cada circunstância, em cada momento. Qual é a prioridade do Evangelho no meu coração a ser praticada naquela hora? Isso aí a gente não quer, a gente prefere uma solução mágica que até nos eximiria, dizendo, poxa, mas também com aqueles escribas perturbando, aquele povo perguntando por ti, Jesus. E aquele pai falando no nosso ouvido, aquele menino gritando, não dava para se concentrar, expulsar demônio nenhum, também pudera, né? O Senhor tinha que chegar, nos render, agora a gente sai para jejuar e orar, depois a gente fica preparadão, o Senhor nos manda para alguma missão, tipo National Geographic, Exorcism, alguma coisa assim. Do que simplesmente a gente admitir que a geração incrédula somos nós, admitirmos a perversidade dos nossos processinhos supostamente domados por Deus e que não estão enquanto não viram consciência em nós, todo dia. E aí por isso, também é extremamente mais fácil a gente se dedicar à ideia de que a nossa preparação espiritual vem de algum evento ou advento, e não de um caminho interior, intenso, cotidiano, frequente, consciente e exercitado, todos os dias. Aí você diz, exercitado todos os dias? Eu digo, porque não precisa alguém cair na sua frente todo dia para você se exercitar no discernimento espiritual. Basta você olhar para você mesmo. Você quer começar a aprender a discernir espíritos? Eu lhe ensino qual é o único melhor lugar. Dentro de você. É aqui dentro. Quando eu começo a discernir
Não espíritos no sentido de que você esteja habitado, relocado, tenha havido a permissão para uma locação espiritual sutil na sua existência, ou para uma possessão. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma maneira mais simbólica agora. Discernir espíritos em mim tem a ver com discernir meus humores, tem a ver com discernir os meus auto-enganos, as coisas que eu construo para mim mesmo como sendo verdade, mas que não passam de ficções particulares de mim para mim, sobre mim mesmo. Comece a discernir as suas antipatias, comece a discernir por que determinadas coisas provocam em você reações mais intensas do que outras. Comece a discernir essas coisas sobre você e você vai começar nesse exercício interior de discernir gênios, humores, implicâncias, antipatias, malquerências. Você vai discernir a você mesmo em muitas coisas, e é desse discernimento que nasce o exercício, para eu discernir qualquer que seja o mal ou a perversidade na existência do meu próximo. Se eu não discerni-la a partir de mim mesmo, se os meus processos interiores sendo exercitados não forem o meu treinamento, como é que você acha que eu discernirei em qualquer outra pessoa, se isso não começar como alguém que tenha coragem de olhar para si mesmo? Se eu não tiver coragem de discernir as minhas dinâmicas interiores, de discernir quais são os processos mentais aos quais eu me aferrei, de discernir porque eu guardo com tanto carinho os meus traumas, se eu não discernir por que eu acalento com tanta complacência determinadas coisas que me fazem mal, mas que eu as estimo como se fossem direitos meus. Quando eu começo a discernir essas coisas em mim mesmo, a minha sensibilidade espiritual vai crescendo, de modo que todo indivíduo que tenha discernimento de espíritos por lá de fora, haverá de tê-lo antes como discernimento por lá de dentro de si mesmo. Se o processo não começar aqui em mim, como é que eu vou enxergar o outro? Jesus disse: hipócrita, tira primeiro do teu olho, então tu verás claramente para enxergar melhor o teu irmão. Mas começa a enxergar você mesmo. Veja a trave que está no seu. Discípulo sem discernimento é como um avião sem bússola. Hoje em dia seria sem GPS, sem conexão celestial. É um perigo. Vira uma bomba na mão de um Bin Laden da vida, um discípulo. Na mão de um desses Bin Ladens que estão aí. É um discípulo sem discernimento. Vira um soldadinho de chumbo. É bom para engajar em tempo de campanha política, trabalhar para o pastor que é candidato, para o candidato da denominação. Vamos encher, vamos mobilizar, vamos vender, vamos conseguir. Todo mundo é aplicativo, ali correndo, ninguém sem pensar em nada. Processo nenhum, coisa nenhuma. Isso é o discípulo sem discernimento. Nós somos chamados, no entanto, para começarmos em nós mesmos esse discernimento. Para contemplarmos na vida todas essas camadas e dimensões. O corpo existe. Ele tem problemas. Ele pode ter, ele adoece, ele se fragiliza, ele tem deficiências, ele se vicia, ele se condiciona. Essas coisas têm que ser tratadas nesse nível. A psique existe. Ela, impressionada, deflagra processos físicos terríveis, sérios, às vezes aniquiladores. E a dimensão espiritual é mais do que real. E ela se faz presente, frequentemente, se faz presente de um modo muito mais sutil do que a gente consegue discernir. Às vezes começa a povoar os nossos pensamentos de temas, de suspeições,
de enciumamentos, de zelos e angústias ruins, ou de paranoias em relação ao outro, ou de impressões distorcidas. Aí daqui a pouco se transforma num tema externo, de confrontação, de discussão, de enfrentamento, que vai acabar gerando uma irradiação espiritual e mental extremamente danosa. O indivíduo começa a olhar o outro da pior forma possível, aí o outro vai se deformando cada vez mais ante a interpretação dele e vice-versa. E eles, dois ou três ou tantos quantos sejam, totalmente desavisados em relação ao fato de que existe um animador de guerras, existe um animador de ódios, existe um animador de suspeição, existe um adversário de toda a paz humana, existe um diabo, um divisor, o que divide, o diabolos, que deseja separar entes humanos o tempo todo. E a gente fica pensando que a nossa luta é contra a carne e contra o sangue, apenas. Carne e sangue frequentemente são apenas as representações dramáticas das situações espirituais muito anteriores ou mais elevadas no sentido do poder que está agindo ali no imediato. Isso não irresponsabiliza ninguém. Cada um e cada ser humano não terá jamais o poder de transferir para diabo algum as suas próprias responsabilidades. Cada um leva a sua. E o diabo leva a dele, podem ter certeza disso. Nós, no entanto, somos gente da verdade, chamado para a verdade, e temos que começar esse discernimento dentro de nós. Geração incrédula e perversa, diga, opa, está falando comigo? Deixa eu ouvir o que ele está dizendo. Eu não pude expulsar o demônio por causa da pequenez da minha fé? É verdade. A casta que não sai, qual é? A dele? Não, a casta que não sai é a minha. É dessa fé que não quer crescer, que se acomodou aí nesse estadozinho que não vai adiante. E o que, estando vivo, não exista com todas as dinâmicas do que seja a vida, podem ter certeza de que entrou num processo de morte. Aquela pequena fé, no primeiro dia, foi uma grande fé. Quando assim que eles chegaram, que se aqueceram, onde havia fé nenhuma, a pequena fé foi a primeira fé. Para aqueles primeiros dias, era imensa. Agora, quando a gente se contenta apenas com o que aconteceu uma vez, e não continua mais crescendo todo dia, na perspectiva de que aquilo que foi imenso ontem já não me servirá mais amanhã e nem depois, porque impõe-se sobre mim que eu cresça. Mas se eu entro no processo de nanismo, aquilo que no início foi lindo e maravilhoso, com o passar do tempo se torna pateticamente pequeno em relação à realidade etária da experiência. Dado o tempo decorrido, já se deveria estar muito mais adiante, muito mais além. Notem que o que a gente acha engraçado numa criancinha de 1 ano, 2 anos ou 3 anos, você já não consegue mais achar engraçado nela mesma com 5, nela mesma com 7, nela com 12. Fazendo aquilo já é um caso de internação praticamente. Você não consegue achar engraçado um cara de entre 20 e tantos anos, já atingiu a maioridade, daí para frente, agindo como um adolescente, eternamente, com aquelas mesmas coisinhas. Quando era adolescente, a gente até acha engraçado. O pai fala até orgulhoso: ah, rapaz, meu garoto vive olhando as meninas assim, dizendo isso e aquilo. O pai fica até feliz. O garoto, ó, meu garoto, eu estou livre desse mal. O menino é pegador. Aleluia, graças a Deus. E tal. Deixa ele se assanhar agora que a gente segura um pouco depois. Mas se ele chega aos 20 e tantos, com aquela atitudezinha de um garoto de 13, vai ficando patético. O pai começa a ter vergonha. Vergonha. Porque está fora da hora.
Era bom lá atrás, hoje é ridículo. A vossa fé é pequena. Porque, dado a esse tempo, vocês estão se tornando uma geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E se ele estava com algum grupo, mais do que qualquer grupo na face da terra, era com aqueles 12. Mais do que com a multidão, do que com qualquer um. Aqueles 12 que estavam ali. Se tinha alguém para ouvir aquilo melhor do que qualquer outra pessoa e dizer, epa, tem a ver comigo, eram eles. O Evangelho está aqui hoje à noite. Essa é mais uma palavra do Evangelho para aqueles que querem ser discípulos de Jesus. A glória de Deus existe, é real, quer te cobrir, quer te encher, quer te transfigurar. Mas não esqueça de que o lugar onde a existência acontece com todos os seus embates jaz no maligno, é trevas. Quando se diz que jaz no maligno, é porque o maligno permeia a coisa toda. E eu tenho que olhar para mim mesmo, porque conquanto eu creia e diga e assuma, e foi o que Jesus disse e é o que eu creio, que eu não sou do mundo, como de fato eu não sou. No entanto, eu estou no mundo, eu vivo no mundo e eu não sou imune ao mundo. Por isso é que eu tenho todo dia que orar enquanto me examino, dizendo, livra-me do mal. Todo dia. Quem quer que queira se preparar para viver caminhando com discernimento e graça, tem que começar essa tarefa dentro de si todos os dias. E tem que saber que ela não pode parar em nós mesmos, porque ela não é um fim em si mesma. Ela inicia em nós, mas ela tem a sua decorrência na vida, onde os entes humanos aos quais nós somos enviados estão igualmente carecendo de graça. E mais do que igualmente, estão desesperadamente, muitas vezes, carecendo de graça, enquanto eu, que tenho me chafurdado em tanto conhecimento espiritual, fico discutindo doutrina e teologia com os escribas e fariseus. Me descuidando do fato que, enquanto eu faço isso, eu estou alimentando um processo de diabolos, discussão. No grego, quase todos esses prefixos di significam que aquela palavra vem da mesma raiz do que significa divisor. É o que divide. E discutir, frequentemente, é um dividir profundamente. Muito pouca gente discute sem transformar aquilo em diabolos, em divisão, em acirramento, em partidarismo, em posições irrevogáveis, imutáveis e inarrependíveis. São poucos. Por isso nem brinque disso. Tente manter seu coração sabendo que você, para ser útil nesta vida, precisa começar a ter desconfiança permanente a respeito de você mesmo em relação a tudo. Não confie nos seus processos mentais, dizendo, não, eu fui já muito bem, eu sei que eu sou de Deus. Mas se você é de Deus, verifique, e eu sei que você é mesmo, mas verifique isto todo dia através do resultado do seu pensar, do seu sentir, do seu decidir, do seu fixar coisas. É fácil a gente saber quem a gente se tornou, bastando olhar para dentro do baú do ser e ver quais são os objetos guardados na nossa despensa mais profunda. Quais são as coisas que estão no nosso baú? Olhe para essas coisas, esses sentimentos, essas impressões, esses temas, essas fixações, e você vai descobrir quais são as dinâmicas que estão ganhando poder, força dentro de você. E ainda que você só identifique temas legais, não fique satisfeito com isso. Olhe as motivações, a interioridade. Olhe veja quais são os elementos motivacionais, quais são as pulsões. O
que de fato produz esse mover interior em você nessas direções? Porque, como eu disse no início, às vezes até a piedade vai virando camada dissimuladora ante os nossos olhos, de modo que a gente não discerne que algum elemento já mudou, lá na essência a gente não notou. Era isso que eu queria dizer hoje à noite. E eu gostaria de todo o coração que cada um guardasse tudo, com a melhor atenção, com a melhor disposição, e caminhasse no sentido de exercer o melhor discernimento. Vamos orar? Vamos ficar em pé, descansar um pouco?